Boa noite, não sei se estão me ouvindo. Boa noite, Boa professor. noite, Máspoli. Boa noite, pessoal. E boa noite a todos, que bom. Eu vou dar Estou passando por aqui, Renato. Primeiro, que é um grande prazer rever você, a grande alegria mesmo, finalmente tê-lo aqui no corpo docente, né? Para nós, assim, é algo que a gente vem desejando e está concretizado agora. Então, estou muito feliz. Acho que o corpo docente, o corpo de alunos vai ganhar muito com isso, com a sua experiência, seu conhecimento. E eu passei aqui só para dar um alô e fazer uma breve apresentação, porque como está começando tudo, eu estou indo aqui e ali, né? Gente, boa noite. Estou muito feliz de ter aqui o Renato Mata. Ele é um analista junguiano de primeira grandeza e também um escritor consagrado, né? Tem aí dezenas de livros publicados. A internet do Máspoli caiu. Vocês estão conseguindo ver e ouvir o Máspoli? Não, né? Não. A internet dele deve ter caído. Ele vai voltar. Pessoal, meu nome é Renato Mata, como o Máspoli já falou. Eu venho de um percurso bem... Voltei aqui porque caiu a Ih, internet. Eu volta. vou abordar um tema do qual ele é doutor, né? Nem mestre, né? Inclusive, nós esperamos já já lançar um curso dele que está pronto, que é de mitologia, né? Bom, era isso que eu queria dizer. Jaqueline, boa noite. Doutora Jaqueline, boa noite. Fiquei tão feliz de você retornar aqui ao curso, viu? Você tem muito que contribuir aqui conosco. E a todos vocês, sejam bem-vindos. Tenham um ótimo semestre. Aproveitem bastante. Renato, fica aqui um abraço fraterno, muito carinhoso para você. Obrigado, Máspoli. A recíproca é verdadeira, que eu também admiro muito seu trabalho, o sonho da Uniaberta, e é uma honra fazer parte, né? Eu já estive como aluno e agora a gente divide esse espaço, né? Compartilha isso aqui. Então é maravilhoso, eu fico muito honrado mesmo. Obrigado. Boa aula para você. Vou precisar me retirar, viu? Ok, fica à vontade, Mas a Márcio. aula vai ficar gravada, depois eu assisto. Ok. Pessoal, nesse iniciozinho, me sinaliza aí. Vocês já estão como alunos? Como é o contato de vocês com a psicologia analítica? Como funciona? Podem abrir o microfone aí nesse iniciozinho, depois eu falo e no final a gente comenta junto. Boa noite, meu nome é Lélia, eu Oi, sou aluna de Psicologia Analítica iniciando o terceiro módulo, dia 13 agora. que maravilha. Eu vou trabalhar com vocês com interpretação de sonhos em Freud e Jung. Então, semana que vem a gente já está junto também. Que maravilha. Boa Mais noite. alguém? O meu nome é Gisele. Eu Gisele. estou no segundo módulo, né? Foi o primeiro semestre, segundo Isso. semestre agora, comecei no começo do ano. Eu já sou formada em administração, eu sou pós-graduada em gestão de pessoas e coaching e também tenho especialização em programação neurolinguística. Mas como eu gostei muito do conceito e dos pensamentos, aí eu não pensava em fazer esse tipo de análise. Eu estava querendo fazer conhecimento para fazer palestra, mas Sim. agora aí eu estou me apaixonando aí pelo Jung. Freud não tanto, mas o Jung eu acho que ele é bem assertivo nos pensamentos dele, eu estou gostando muito. Sim, eu comungo mais ou menos dessa trajetória, eu também venho de outras áreas, né? E não tem como não apaixonar pelo legado do Jung, né? E
dependendo do nosso tipo psicológico. Então, é isso mesmo, a gente vai ou mais para Freud ou mais para Jung. E entender que a gente não precisa ficar naquele fla-flu, né? Um contra o outro, que eu acho muito confuso isso, que há uma contribuição, né? E isso é maravilhoso. Seja muito bem-vinda. Bom, meu nome é Sebastião, né? Eu recebi um convite lá, né? Tem uns cursos online aí que eu faço pela UniAberta. Na verdade, eu tenho uma formação em psicanálise. Eu sou licenciado em filosofia, na verdade, né? Então, professor de filosofia, que tem uma formação já tendo, né, com a psicanálise lacaniana, mas sempre li Jung, né? Entrei nessa questão muito por ler Jung. Sim. Então, eu tô aqui, né? Recebi o convite lá, me mandaram no WhatsApp e tô aqui com vocês. Que maravilha, Sebastião. Seja muito bem-vindo. E a gente vai na psicanálise, e quando encontra Jung também, a gente fica sempre esse, né? Se trouxe a troca, né? É o que tem mais. Isso. E enquanto ser humano, a nossa complexidade, eu acho que ela pede muito do Jung. Com Maravilhoso. Seja certeza. bem-vindo. Eu sou Jaqueline, minha área é Sociologia e Ciências da Religião. Eu fiz um módulo, eu acho até que está coincidindo algumas disciplinas aqui, que de sonhos, por exemplo, eu já fiz, mas aí eu tive que interromper, estou voltando agora, retomando o que seria o meu segundo módulo, né? É isso. Seja bem-vinda, Jaqueline. Eu acho que eu lembro de você, sim, ou em alguma reunião, ou alguma aula. Porque eu fiz alguma reunião sobre o curso de Ciências da Religião que o MASP queria montar, alguma coisa assim. Mas aí não teve jeito, parei por conta dos encargos de trabalho e agora me programei para fazer certinho. Ótimo. Seja bem-vinda de novo. E a vida é isso mesmo, né? Cada coisa no seu tempo. Maravilhoso. Mais alguém? Boa noite, Podem ir a... professor. Oi. Boa noite, professor Renato. Meu nome é Roberto. Boa noite, colegas. Eu terminei o curso aqui na UniAberta, né? Psicologia Analítica, em março. Em março eu fiz o curso de aulas gravadas, né? Sim. Mas eu brinco, eu falo que eu terminei o curso porque eu paguei todas as prestações, mas não me sinto em condições de atendimento, porque devido a um trabalho que eu realizo aqui em casa, cuidador de idoso, eu pouco pude desenvolver. Então, eu estou aqui para continuar, né? Tentar aproveitar o máximo que eu posso das aulas e não tenho tempo para formação. Mesmo que dure 10 anos, não tem problema. Se a UniAberta deixar eu ficar, eu vou ficando, porque eu não tenho condições pessoais, né, de seguir direitinho assim para fechar. Então, agora não sei quando eu vou me formar, mas estou aqui. Obrigado. Muito bem, Roberto. Seja bem-vindo. E estudar, a gente vai estudar sempre, Roberto, né? Então, assim, e a questão da insegurança, né, do lidar com o processo terapêutico, ela é muito comum, né? A gente ainda é formatado que a gente tem que ter resposta para tudo, né? Logicamente, dentro de uma ética, de um conhecimento, de um embasamento, mas se constrói também com o percurso, né? Seja bem-vindo. Mais alguém? Boa noite, professor. Olá. Meu nome é Luciana. Seja bem-vinda, Luciana. Também iniciei o curso de Psicologia Analítica agora, no início do ano, dando continuidade agora, e fiquei feliz de saber da sua disciplina, porque o que me fez procurar esse curso foi as questões dos sonhos, né, que para mim são valiosos. Eu tenho sonhos, muitos sonhos lúcidos, e desde pequena eles me conduziram. Então, eu fico feliz de ter chegado nessa disciplina. Muito bom, muito bom. Né? E é uma senhora porta para o inconsciente, né? E a gente fica assim, né? O que que isso significa, né? O Jung vai no para que a gente sonha, né? É um movimento da nossa psique. Que bom que já tenha esse desejo, né? Legal. Seja bem-vinda. O próximo. Boa noite, Professor, boa noite. professor.
Olá, Marcele. Oi, boa noite. Boa noite. Então, eu conheci uma pessoa, né, que ele tinha uma esquizofrenia, e aí que nós ficamos juntos, nós ficávamos naquele ir e voltava, e eu não entendia a situação dele, até que a gente se separou mesmo, e eu entrei num processo de individuação, fato. Então, Jung, na verdade, ele só me explicou o que eu estava sentindo e o que estava acontecendo comigo. E hoje eu sou muito apaixonada por ele, minha vida deu uma reviravolta, então hoje eu estudo sobretudo filosofia, astronomia, eu sou muito ligada à lua, à natureza, hoje em dia, assim, e eu estou nesse processo mesmo de individuação. Eu posso dizer que é real, Maravilha, é maravilha. maravilhoso. A gente fala que é maravilha porque a gente está se transformando, mas a gente sabe que é um processo doloroso, não é? Sim, é verdade. Porque, assim, De... quando a gente pensa que a gente desconstrói muita coisa, né? E Sim, aí sim. é esse trabalho, ego inconsciente, que vai a esse O processo. tempo todo você sendo seu observador, né? Sim. O tempo todo você se observando e ver aonde você erra, seu comportamento, as suas atitudes, né, perante as coisas, e a gente vai se ressignificando o tempo todo. E assim a gente vai mudando de dentro para fora. Excelente. Paulo? Pode falar, Paulo. É Rodrigo, né? Rodrigo. Boa noite, professor. Boa noite, colegas. Eu tô... Está me ouvindo? Estou sim. Estamos. Então, certo. Então, eu estou começando agora, né, iniciando agora. A minha primeira graduação completamente fora da área, né? Da área de tecnologia industrial. E eu estou fazendo agora a minha segunda graduação, que é a psicanálise, né? E gostei muito da psicologia junguiana, né? Eu acho que eu me identifico mais. E por isso estou iniciando agora. Muito bem. É interessante, eu acho que quando a gente olha para a nossa história, a grande maioria está em área totalmente distinta, né? E eu acho que é um próprio convite desse processo de mudança. Maravilhoso. Seja bem-vindo, Rodrigo. Obrigado. Mais alguém? Boa noite. Boa noite. Tudo bem? Luiz. Primeiramente, pedir desculpa porque eu cheguei atrasado, pelo que eu estou entendendo. Eu entrei agora há pouco. Estamos aí numa fase de apresentação, nesse início, né? Dos alunos e o nobre professor, né? Isso. Então, tá bom. Então, eu sou de Recife, Pernambuco, né? E eu venho da área jurídica, eu sou advogado, eu sou bacharel e sou advogado. Tenho pós-graduação na área de Direito pela Universidade Federal aqui de Pernambuco. E fiz pós em gestão e solução de conflitos também, métodos adequados de gestão e solução de conflitos. E fiz algumas pós-graduações, paguei algumas disciplinas do mestrado, mas eu desde muito novo que tinha um flerte assim com a psicologia, né? Cheguei a fazer uma faculdade, mas na época eu era advogado de banco, então não conseguia chegar na hora da aula e tive que abandonar. Cheguei a cursar 2 anos de filosofia e tranquei. Mas, assim, eu sempre tive uma inquietação e, desde muito novo, uma busca, sobretudo através de uma pessoa que eu tenho como mestre, que foi um médico que trouxe a homeopatia aqui para o Norte e Nordeste, que já até faleceu agora há alguns anos, poucos anos, que é o Dr. José Laércio do Egito. E, através dele, eu pude ter uma iniciação em estudo de religião comparadas e no hermetismo, né? E através do hermetismo, da Rosa Cruz e alguns estudos pessoais, eu sempre flertei assim com essa área, de sorte que eu fiz muitos cursos, né, voltados assim para essa área. Até tarô, né, aí mexe um pouco com os arquétipos, a noção dos arquétipos. E tinha essa busca muito dentro de mim, um estudo também de Jung autodidata, ou seja, muito raso,
e, sobretudo, nesse aspecto dos arquétipos, né? E tinha dentro de mim esse querer de fazer essa formação e uma inquietude com o sistema também, né? E que essa inquietude ela é muito latente em quem milita no direito e com o poder judiciário, esse sistema positivo que a gente vive na sociedade, que é o que temos para viver. Mas isso me traz, ao mesmo tempo, esse viver nisso, uma inquietude, e por conta dessa minha busca e dos meus estudos, eu resolvi fazer uma formação em psicologia analítica junguiana, e eu tenho uma irmã que é psicóloga, ela mora em São Paulo, e ela não é junguiana, mas ela chegou a fazer um mestrado, doutorado na USP, e mora há muitos anos e milita assim, militou na academia, e me aconselhou a fazer, já que eu tinha esse sonho guardado há tanto tempo. Então eu me encontrei no momento agora de que isso está me alimentando e eu tenho assim um desejo de me aprofundar e poder mais adiante trabalhar com isso, porque isso é uma coisa que eu sempre quis dentro de mim assim. Então é isso que me motiva a estar aqui e gratidão a todos aí pela oportunidade. Ok, Luiz, maravilhosa a sua trajetória. Essa moça, Adriana, seu microfone está aberto. Eu comprei assim que eu comprei o celular. Isso, meu ainda da versão digital. Station. Ribeirão Pires. Adriana. Desembarque pelo lado esquerdo. Mais alguém gostaria de se apresentar? Para sua segurança, fique atento ao logo do trem na plataforma. Mais aliado between the train and the platform. Isso. Pessoal, mais alguém gostaria de se apresentar? Então, vou fazer o seguinte, né? Nós estamos com Ivani, pode falar, Ivani. Olá, boa noite, professor. Boa noite, seja bem-vinda. Obrigada, boa noite a todos. Então, meu nome é Ivani, eu já fiz o curso, né, a pós-graduação em arte-terapia. Eu venho da área de educação, eu fiz história, já me formei em história e artes visuais, e aí eu descobri a arte-terapia, o curso de arte-terapia, eu fiz na Integrarte, em Belo Horizonte, e aí eu vi a necessidade de conhecer mais sobre o Jung, né, e como que você acha que abre essa pós-graduação que ia me agregar ainda mais, e junto com a arte-terapia. E aí eu estou aqui, muito feliz. Seja bem-vinda. A gente chega na arte-terapia e abraça Nise da Silveira, Jung, né? Esse processo é maravilhoso. É isso aí. Muito bom. Mais alguém? Professor. Olá. Boa noite. Boa noite. Então, professor, meu nome é Renan. Eu falo aqui do sul de Minas, aqui da região, aqui da Mantiqueira, aqui próximo a Campos do Jordão. E a minha formação de base é teologia e fui pastor presbiteriano durante alguns anos, 23 anos, conhecido já de velho tempo aí, de muito tempo do Máspoli. E eu sou uma pessoa apaixonada por religião, tá? Por religiões comparadas também. Sim. E eu tive o privilégio de fazer uma pós-graduação em ciência da religião, isso já há muito tempo, e meu projeto de pesquisa foi estudar um autor que dedicou muito tempo no processo de tradução das obras do Jung e aqui no Brasil, o professor Leonardo Boff, que sempre fez uma leitura e uma releitura do Jung na construção do pensamento dele, né? Então eu aprendi a gostar do Jung a partir do Boff. E aí eu tô nessa, né? Vamos cair de cabeça nessa aí. Muito bom. Seja bem-vindo.
Pessoal, então vou fazer o seguinte, eu vou compartilhar o que a gente vai apresentar, o tema dessa Masterclass. Sejam muito bem-vindos, os que já estão estudando, né? E os que estão observando esse processo, né? E esse convite junguiano. Eu também passei por um processo de muita busca e, como vocês, assim, várias graduações, pós-graduações, e até chegar aqui, né? Então, eu passei pela psicanálise, arte-terapia, e aí eu fui convidado pela hipnose clínica, depois a programação neurolinguística, psicanálise, minha formação é letras, né? Então, esse trabalho com linguagem, ele vem de longos anos. Meu mestrado é na área de cognição e linguagem, que é análise do discurso, e que tem também a psicanálise como base. Como alguém citou aí, né? E a gente, quando está nessa busca e para se entender, né? A gente também busca muito estudo para se entender. E uma vez que a gente vai para o processo junguiano, né? A arte sempre esteve junto comigo desde a infância, eu também me expresso muito pela questão imagética, e me ajudou muito em processos, né, de terapia, a expressão escrita e astrologia, né, esse simbólico, esse arquétipo, várias nuances que poderiam, né, me explicar ou me fazer entender o Renato, seus processos, né? E aí a gente vai também conduzindo isso no encontro com o outro. Então, a nossa história é mais ou menos parecida. Eu vou compartilhar aqui, eu vou fazer uma... O que vocês preferem? Que eu fale uma parte, a gente dê uma pausa, comenta, ou eu comento o que tiver que comentar e depois a gente, no final, discute? O que vocês preferem? Discutir no final. No final, excelente. Então, vamos nós. Quando a gente pensa em alquimia, a gente muitas vezes tem uma visão equivocada, né? Meio preconceituosa. Então, é que a gente entenda, né? E pelo nosso contato com áreas do conhecimento, a gente pensar nesse ser humano como um ser histórico, né? A gente é construído por um processo muito anterior a gente, assim como outras ciências, outras artes. O processo de metanoia é essa ida para o além do racional, né? A gente muitas vezes tem a ideia da crise da meia-idade, né? Como se vem com muita força esse processo de o que me falta, né? O que eu ainda não construía, que eu não entendi sentido. E a clínica junguiana é essa maravilha que a gente está agora tendo esse contato maior. E o que é interessante é o inconsciente individual, né, pessoal, e o inconsciente coletivo. E esse ser humano, né, essa psique que está integrada a outras situações, né, a outros campos. E aí a gente considera também, né, muito comum na obra do Jung a ideia de alma e entender que nós somos, enquanto indivíduos, seres bastante complexos, né? Muitas vezes eu falo que nem a ciência consegue alcançar o que é e dar conta de explicação, né? Nesse processo, por exemplo, quando a gente faz um recorte da psiquiatria, né? E a psicologia junguiana ela vem com esse olhar mais amplo. Então, a alquimia é essa arte antiga, a gente toma como símbolo, por que a alquimia é esse processo de individuação, né? Ou esse processo da metanoia? Porque na alquimia era a ideia, né, simbólica da transformação do chumbo em ouro. Quando a gente entra num processo de terapia, de buscas, né, a gente também passa por essa transformação,
né, de conteúdos inconscientes, mais densos, até a gente atingir, né, uma sutileza maior, né, uma leveza, e aí a gente tem a simbologia do ouro. Então, é muito comum hoje, dependendo da nossa visão materialista, no sentido de tudo tem que ser medido, comprovado, né? E se a gente pensa numa visão cartesiana, a gente tem tudo como muito engessado ou milimetricamente, e muitas vezes a gente pensa numa linha reta, né? Como se a gente entrasse num processo terapêutico, a coisa fosse assim, muito linear, daqui a uns dias está tudo resolvido, né? O interessante do Jung é que é uma espiral, é um processo em que a gente vai e volta. Então, o convite aos interessados na psicologia junguiana é entender, né, esse ser humano na exploração do inconsciente pessoal e coletivo, para entender quais são esses comportamentos que nós temos, o que esses sonhos nos dizem, né? Que símbolos nos aparecem com recorrência, essas ideias arquetípicas. E eu acho que a grande questão que me encantou muito é a integração, né? Nós ainda somos seres que estamos cindidos, né? Há várias partes nossas que parece que estão soltas, dependendo de algumas questões de construção, né, cultural, educacional, e a gente busca sempre esse equilíbrio, né, e o desenvolvimento. Num mundo que está parecendo cada vez mais caótico, né, e parece que as pessoas estão cada vez mais à beira de um ataque de nervo, é o que a gente mais escuta, medicação, muitas vezes, exageradas, né? Exacerbadas mesmo, e muitas vezes a não resposta. O Jung faz um recorte lá no Memórias, Sonhos e Reflexões, e eu gostaria que a gente começasse refletindo sobre isso, né? Pois não se trata de confirmar uma teoria, mas de fazer com que o doente se compreenda a si mesmo como indivíduo. Então, Jung aqui fala enquanto médico, né? Então, essa relação de doente enquanto médico. Uma simples formação médica não é suficiente, porquanto o horizonte da alma humana vai muito além do gabinete de consulta. Então, muitas vezes a gente está deparando com pessoas que estão altamente medicadas, mas mesmo assim parece que falta algo, né? E que não dá conta. E a clínica junguiana é para a gente entender esse além. Eu acho que nos ajudar nesse entendimento melhor da gente. Então, a alma é muito mais complexa e inacessível do que o corpo. Se eu tomo, né, enquanto um adoecimento, esse ser só nessa dimensão, eu acho que muitas vezes que eu vejo, muitas pessoas querem resposta só nesse físico, né? Nessa ideia muito resumida. E aí a gente tem essa ideia que ela é muito mais ampla. Existe a chamada pequena psicoterapia, mas na análise propriamente dita é a personalidade inteira que é chamada arena, tanto a do médico quanto a do doente, né? Então, quando Jung fala dessa relação de médico-paciente. Na clínica, a gente também vai ter essa ideia, né? Na análise junguiana. Não tem como, né, um ser tocado pelo outro. Isso aí e não ser tocado pelo outro, né? Então, esses inconscientes, eles também ficam ativos. E aqui está uma grande, eu acho, perspicácia mesmo, a personalidade inteira. Então, não adianta num processo terapêutico, né, muitas vezes, nesse jogo de muito racional, né, de alguma outra corrente, o ego só que fica nesse teatro. E muitas vezes o que a gente precisa é trazer para a arena essa personalidade inteira. O que eu não integrei de mim? Né? O que ainda mora na sombra? Vocês vão perceber que muitas vezes a gente tem questão que é difícil para a gente mesmo lidar com ela. E muitas vezes
expor determinada situação, né? Inclusive num processo analítico. Então, o grande convite é esse olhar bastante amplo. E que a gente olhe, né, esse indivíduo sempre. Se eu pensar eu olhando para mim, ou eu enquanto um terapeuta, um analista, diante do outro, quem é esse indivíduo, esse contexto, quais as histórias são trazidas, quais narrativas, quais percepções ficaram, que emoções ficaram registradas, que acesso esse indivíduo tem a outros campos que muitas vezes eu não conhecendo, eu também não posso ignorar, né? Porque não é a teoria que formata quem vem até uma clínica em busca de determinadas respostas, né? Mas o que esse indivíduo é e traz. E um grande convite para o nosso tempo é esse olhar para a singularidade. Quem é esse eu, esse ser que está se manifestando num mundo que vive de atrair cada vez mais a gente para fora, né? Então, nós somos o tempo inteiro bombardeados por modismos como se fosse uma armadilha. Não olhe para você, né? Vamos inventar umas modas e a gente fica aqui nesse mundo. Eu falo, teve um dia que eu, conversando com o Márcio, eu falei, a caverna de Platão nunca teve tão real, tão próxima, né? Então, que realidade é essa? Isso está mexendo muito com a gente. Quando a gente chega até Jung, né, a obra do Jung, e eu falo que é difícil a gente, e eu acho que é até muito cruel, beber só um pouquinho desse legado todo, né? Independente da minha formação, o que o Jung traz é uma amplitude diária, né, na construção da sua obra. Então, passa pela astrologia, alquimia, mitologia, né? Essa multiculturalidade. O Jung vai em diversos países e estudar diversos povos, a psiquiatria, a psicologia e o luminoso, né? Esse sagrado. Então, esse olhar junguiano, eu considero que é um convite a esse olhar transpessoal, né? Esse ser humano, em seus aspectos biológicos, psicológicos, sociais, espirituais, né? E eu sempre falo que uma corrente não dá conta, né? Uma única teoria, uma única linha, porque muitas vezes a gente vai buscar, como vocês mesmos falaram aí, né? Eu fiz curso disso, eu busquei essa área, eu busquei aquela, né? E essas buscas, elas vão trazendo alguma resposta, algum conforto, né? E nos ajuda a entender esse ser humano que nós somos, né? E a lidar com o mundo, né? E a lidar com a gente, que eu acho que é muito interessante isso, porque muitas vezes a gente também tem que olhar e falar assim, isso é do campo do mistério e eu não tenho resposta, né? Então, Jung falava que as pessoas falam de tudo, chegando ao limite do absurdo, para evitar enfrentar a própria alma. É muito comum a gente ver isso em processo terapêutico, né? O cliente vai até um determinado processo e dali não consegue mexer mais com determinada situação, né? Parece que falta essa musculatura psíquica, né? Não é um momento, ou outras buscas, mas muita situação, né? Quando a gente, durante o curso, vocês forem falar dos complexos, né? A gente guarda muita coisa que a gente não tem consciência, né? Então, muitas vezes, o nosso modo de funcionamento hoje é alguma situação que está armazenada, e muitas vezes o trabalho do inconsciente é fazer esse movimento até que algo chegue, né, nessa consciência, que a gente possa lidar melhor com questões que nos atravessam. Então, quando a gente fala em autoconhecimento, seria muito interessante a gente fosse, né, buscando isso no decorrer da nossa vida, mas muitas vezes a gente passa bastante anestesiado, inconsciente, voltado para fora, né, as questões humanas, né, do cotidiano vão nos
confiscar de vez em quando, né? E aí está a grande sacada do Jung, né? Chega um momento que há uma grande pergunta, né? Até agora eu fiz para agradar, para ser validado, para construir, para ter. E lá nesse processo, né? Se eu penso na metanoia também, com esse processo que chega ali pelos 40, 50 anos, que é bem mais intenso, por que eu venho buscar essas transformações? E muitas vezes são transformações profundas, né? Porque a gente já não dá conta de lidar com a vida como a gente veio lidando. Então, quem deseja realizar uma mudança de modelo mental deve compreender, porém, que o conhecimento intelectual e racional é apenas um verniz, né? Então, essa parte racional que a gente busca, que a gente trabalha, que a gente quer explicar, muitas vezes ela é só uma camada. E aí eu gosto muito do Jung, porque esse ser humano é muito complexo, né? Então eu sou muito além do que a minha mente comporta, né? Então tem outras janelas que também vão me tocar. Vocês já devem ter visto a estrutura da psique em Jung. Eu trouxe essa imagem para a gente só ter essa noção desse ser humano, né? E aqui ele pode estar e deve estar, né? Junto com outros tantos seres, mas num universo muito imenso, muito amplo, e que a própria ciência ainda desconhece muita coisa, né? E é impossível a gente ficar muitas vezes num recorte só do que a minha mente consegue apreender, né? Então, o grande convite é eu, enquanto ser humano, essa psique que faz parte, ela também vai esbarrar em outras situações. Então, nós temos um mundo exterior, um mundo interior. Quando vocês forem estudar os tipos psicológicos, é muito interessante isso, né? E para a gente se entender, tem gente que é muito mais para fora, tem gente que é muito mais para dentro, e no mundo, como a gente tem estabelecido hoje, o perfil psicológico mais introvertido, ele fica mais em desacordo com o mundo, né? O intuitivo, porque muitas vezes não é entendido. E, às vezes, esse processo já se manifesta desde a infância, né? E a gente passa, assim, meio em desacordo comum. Então, na estrutura da psique em Jung, a ideia do self, né? Esse centro, e a gente vai ver também a ideia que é o si mesmo, né? E se a gente buscar outras filosofias, outros conhecimentos orientais, por exemplo, né? Tem a ideia do Atman, do princípio crístico. O que a gente traz nessa complexidade é o bom convívio, né? Essa integração, esse ego que me faz entender quem é o Renato, né? Essa identidade, essa persona é o que a gente mostra ao mundo. Eu tenho essa parte da consciência, né? Então tem coisa que chega para mim com clareza. E aí a gente vai entender que muitas vezes a gente age de forma muito inconsciente, né? Esse inconsciente pessoal que eu trago com as minhas histórias, mas também um inconsciente coletivo. E aí a gente tem a ideia da sombra, que para Jung também é um espaço de potencialidades, né? Do vir a ser, de infinitas possibilidades, não entendendo sombra só como o que ficou escondido, que é negativo, né? Então, assim, ter essa... Eu acho que isso também nos ajuda a abraçar essa nossa amplitude, né? Porque muitas vezes a gente fica com medo de olhar para dentro, né? Porque já tem esse discurso muito pronto de que é muito sombrio, entre aspas. E aí, numa camada mais profunda, ânima e ânimos, né? Então, o ânimos, esse arquétipo na mulher, e a ânima no
nos homens, né? E aí a gente pensa, né, na ideia de lidar com essa sensibilidade e tantas outras situações no mundo, por exemplo, muito machista para o homem, é muitas vezes complicado, né? Essa mulher que muitas vezes assume determinados papéis e acaba expressando esse lado mais masculino, guerreiro mesmo, né? E aqui a gente não está pensando em gênero e sexo, não, tá? Enquanto arquétipo. E aí entra a alquimia enquanto símbolo. Esse chumbo ao ouro, né? Então, como eu chego num processo terapêutico? Aí eu penso na ideia do chumbo e como eu deveria sair, ou o que eu pretendo enquanto esse processo. Chegar nesse ouro, né? A manifestação desse self. Então, dos conteúdos inconscientes à consciência. E no processo terapêutico, os sonhos também vão nos ajudar muito, né? O simbólico, o que a gente consegue trazer do que está num processo ainda inacessível à consciência, né? E ele é só inconsciente porque a gente tem essa ideia desse racional, né? Mas ele tem toda a sua dinâmica. E essa da fragmentação à totalidade, as partes que nos constituem até a gente integrar. Então, a grande ideia da alquimia é essa integração também. A gente vai ver sempre Sol e Lua, né? O casal, essa ideia do rei e rainha, essa junção. Então, ao invés de a gente ficar na dicotomia entre bom, mal, claro, escuro, é entender que são pontas de um processo. A alquimia tem 3 fases principais, que é o nigredo, e se eu pensar em termos terapêuticos, eu teria a chegada, né? O sofrimento. A gente busca processo terapêutico porque a gente está sofrendo, né? Alguma situação está mexendo com a gente, seja alguma angústia, alguma depressão, alguma dúvida, algo muito íntimo, alguma separação, né? Então, o que vai nos conduzir muitas vezes a um processo terapêutico é esse processo mais ou menos nesse nível, né? Eu estou muito sofrendo, eu estou meio caótico. E aí, na Nigredo, né, e nesse processo terapêutico, a gente precisa passar por algumas limpezas, né? E aí entra a ideia da desconstrução. O que eu carrego, por exemplo, que não é meu? Se a gente hoje pensar em termos de neurociência, epigenética e tantas outras situações, né, a gente amplia esse olhar. E nesse processo, né, de Nigredo, que vai começar essa desconstrução, a decadência do ego. Esse ego também vai começar a ficar mexido, né? Por exemplo, eu não era tão amado quanto eu pensava. E aí, como eu fiquei dentro desse relacionamento? Esses convites. Depois da Nigredo, albedo, que seria a fase branca, né? Na realidade, a realidade vai se tornar psíquica, e a psique se torna real. No hermetismo, a ideia é assim, como é dentro é fora, né? Como é em cima é embaixo. O que é essa realidade que eu ainda não aprendi e ela precisa ser internalizada? E essa psique, o que eu já integrei e eu vou trazer para o meu real, porque eu já não sou o mesmo mais? E a rubedo, né, a fase em vermelho, que seria esse ser liberto já, né? E não é um processo que pronto, chegou aqui, acabou, não, né? É um processo contínuo. A gente tem, lá no livro Psicologia e Alquimia, essa frase que eu acho sempre muito interessante. O Jung fala sobre a arte requer o homem inteiro. Essa arte é a alquimia, né? Então, a alquimia ela não vai trabalhar esse homem com partes isoladas. Eu sou este problema, não é isso, né? Quais essas partes que me constituem? Esse homem total, que ainda está oculto e ainda não manifesto. Se eu volto lá naquele modelo de psique do Jung, eu vou pensar no self, né? Esse homem mais amplo e um homem também do futuro, né? Então, a gente não vai ficar preso ao passado. As histórias que nos construíram,
que vão possibilitar as mudanças necessárias. E aí o interessante é essa observação, é o estar atento, é o estar presente para entender como a gente vai reagindo diante do outro, da vida, das questões, das adversidades, né? Porque o grande convite é esse homem total, né? Essa integração. Eu gosto muito da ideia da alquimia, dessa metáfora. Nas ideias, nas imagens, né? Quando vocês se depararem com livros, com embasamento na alquimia, a gente tem sempre a astrologia, faz parte, né? A gente tem aí uma mandala, os 4 elementos, né? Que é essa composição, e aí a gente vai buscando em outros, né? Em outras áreas, terra, fogo, água e ar. Se eu penso numa questão simbólica do mapa natal, né? Esses elementos também são apontados quando... E aí a gente também tem nos planetas a ideia dos arquétipos, né? Das energias, mas, por exemplo, se eu tenho pouca água no mapa, muitas vezes eu tenho dificuldade em lidar com as minhas emoções. Então, essas ideias que são simbólicas, né? Na clínica junguiana, isso é muito interessante da gente observar. Para a alquimia, o homem é constituído de 3 substâncias: o mercúrio, o sal e o enxofre, né? Que é o sulfo. O mercúrio é a parte mental, esse princípio volátil, passivo e feminino. O sal são as emoções, né? Essa água mesmo. E o enxofre, que seria um princípio fixo, ativo e masculino, é o impulso, né? Se eu pensar uma pessoa que tem elemento fogo muito grande lá no mapa, ou se eu pensar em termos de um ariano, por exemplo, tá? Então a gente está tratando aqui de ideia simbólica. E aí a gente passa por alguns processos, né, lá na alquimia, que seria processo onde que o fogo vai ser atuante, né? Eu preciso queimar determinadas situações. Em alguns momentos, algumas situações, né? Algumas emoções, algumas questões trazidas precisam ser dissolvidas, né? Outras vezes, né? Nessa desconstrução desse ego, eu preciso também entender que o que fica, né? Não é só tirar e acabou, eu recomeço do zero, não. O que eu preciso sublimar? Em alguns momentos, eu passo por um processo, assim, quase que é uma via sacra, né? Porque eu preciso vivenciar determinadas situações, em alguns momentos fazer a separação e depois uma conjunção. Então, isso tudo é muito simbólico na alquimia e a gente vê na clínica esses processos aparecendo. Tem um outro termo interessantíssimo na alquimia, que é o vitriol, né? Então, ele é são as iniciais. Esse processo simbólico e também um convite. Visita o interior da Terra, retificando-te, encontra a pedra oculta. Né? Então, eu visitar o nosso interior, né? Esse campo de trabalho, e à medida que as elaborações vão sendo feitas, a gente vai encontrar essa pedra oculta, né? A pedra filosofal, era o que o alquimista buscava, e que é o ouro, e que é a transformação, e que é esse self, né? Esse ser mais amplo. Então, a alquimia, enquanto essa metáfora, nos ajuda a entender esse processo. Remover essas impurezas, né? Decompor situações que a gente vai trazendo, e muitas vezes elas são feitas num embate, como se a gente estivesse sendo queimado. É secar complexo inconsciente, né? O que ficou muito... Né? Então, eu tive uma determinada vivência, percepção, está aqui uma emoção, outras tantas vão se juntando, e muitas vezes eu começo agindo em função dessa arrumação. No processo terapêutico, o que vai acontecer muitas vezes? A gente vai chegar nesses complexos, né? E aí a gente vai fazendo essa desconstrução, tirando camadas, decompondo. Depois, a parte da solução, né? A gente também, no processo terapêutico, a gente vai visar solucionar alguns problemas, né? É impossível entrar num processo de
individuação, de busca de conhecer-se e não lidar com as questões do mundo real, né? A gente precisa, muitas vezes, colocar essa mão na massa e fazer mais alterações. E aqui vem o derretimento, a suavização. O que vale a pena ser salvo no ego vai ficar salvo. O que não vai ser desconstruído, né? Então, o que é interessante nesse convite? Esse ego que é comprometido com um processo transpessoal, né? Além desse jogo de raciocínio, ele vai cooperar com esse inconsciente. E quando a gente tem essa dupla trabalhando, a gente vai chegar a essa totalidade, a esse si mesmo, né? Esse é o grande convite da obra junguiana, do processo junguiano. Em algum momento, o que ficou assim meio difuso, ele vai concretizar, ele vai ser trazido para o corpo, para a vida, e mantendo a integridade. Então, eu vou resolver problemas, muitas vezes coisas que eu não conseguia lidar, passei por determinado processo que algo coagulou, algo está mais fortalecido e eu consigo trazer isso na minha ação. Uma outra pergunta é: qual é a quantidade de realidade que o ego pode suportar? Né? Então, tem um ditado que eu acho muito interessante, isso é uma colega de trabalho me falou, uma vez a gente comentando sobre determinadas vivências e reações diante dessas vivências. Ela falou assim: Renato, o sol que derrete a manteiga endurece o barro, né? Então, nós vamos passar por alguns processos e cada um vai lidar de uma maneira diferente, né? Uns vão suportar mais, outros vão suportar menos, e isso vai fazer parte desse processo. Então, quando eu tenho um ego mais fragmentado, que está muito encarcerado, tem muita dificuldade de resolver problema, e muitas vezes, ligado a alguma imaturidade, né? A nossa criança não deixa de existir, né? Muitas vezes ela assume o comando da nossa vida mesmo. E aí a gente vai ter mais dificuldade nesse processo. Mas quando eu tenho um ego mais forte, mais bem aterrado, ele vai estar mais presente nessa totalidade, né? Então, esse processo vai ser mais brando, entre aspas, né? Mas vai nos permitir mais resoluções. A sublimação é apenas uma parte desse desenvolvimento. Para a alquimia, a gente tem que fazer essa descida, né? Ir para esse interior dessa terra, e uma vez feitas algumas transformações, a gente ascende, a gente sobe. E também esse processo de ida e volta, né? Movimento ascendente, ele vai eternizar, e o movimento descendente personaliza. Então, eu vou para uma parte mais sutil, e depois isso vai ficar mais fortalecido em mim, né? Nesse processo e nesse ser humano diante da vida. Estar preso no céu pode ser desastroso. Então, o processo eu vou para uma parte mais etérea, mas eu também tenho esse movimento de aterramento, né? A gente é humano e a gente está aqui. Eu consisti em minha própria história e eu sentia com grande certeza: eis o que sou. Uma grande situação é sentir, né? Eu sou a minha história, mas eu também preciso sentir. Muitas vezes a gente fica só nesse espaço racional, né? Então, a metanoia é esse convite do além do racional, para eu chegar num processo muito mais profundo. Sublimar o corpo e coagular o espírito. A gente já viu ali, o Soviet coagula, né? E aí é muito simbólico, né? Muitas vezes é muito abstrato, mas o que tem nesse corpo que num processo ele vai ser colocado de forma mais sutil. E o que tem nesse ser, né, que é volátil e que vai ser trazido para esse corpo, né? Porque a gente entra num processo terapêutico e a nossa transformação ela vai ocorrer, né? Muitas vezes o colega de trabalho fala assim: nossa, você está diferente, né? Então, é esse processo de trazer
para essa vivência. Esforço para o desenvolvimento, nossa natureza mais elevada e nos tornar melhor, né? E lembrando que a gente sempre terá essa ideia de sombra e luz, mas o nosso objetivo é essa ascensão. Entra na fase da mortificação, o ego precisa refinar, né? Aquelas fases da vida que você fala assim, nossa, eu estou apanhando demais, né? Ou eu já lidei com essa situação e agora vem de uma outra forma e eu tenho que me refinar. É mais uma vez a ação do fogo. Esses 4 elementos eles serão constantes nessa simbologia alquímica. A gente poderia aqui nesse processo entender, né, um texto sagrado que vai falar do escárnio, da flagelação, da tortura e da morte. É como se simbolicamente a gente vivesse essa dinâmica toda para esse ego se refinar. Na medida em que abraça continuadamente a morte, o ego constela a vida em profundidade. Entender que a vida é uma impermanência, né? Muitas vezes, quando a gente é muito apegado, agarrado, tudo tem que ficar do jeito que a gente já concebeu para a gente mesmo, né? E que o mundo e as pessoas precisam ser do jeito que cabe no nosso mundo, aí a gente tem essa dificuldade maior. Por quê? Esse ego, para refinar, ele vai precisar passar por várias mortes, né? E vários renascimentos, né? Essa ave fênix que precisa estar atuante. Prestar atenção ao inconsciente, né? E aí entra a questão dos nossos sofrimentos. Será que tudo é questão de remédio imediato, né? Diante de crise, de sofrimento, eles são altamente necessários, mas até que ponto é anestesia e até que ponto eu não estou conseguindo chegar até onde eu preciso em mim, né? Porque essa psique autônoma ela vai funcionar, né? Como se a gente caísse naquela ilusão de vou varrer a casa e jogo o cisco para debaixo do tapete. Não funciona, né? Não adianta. Então, essa parte inconsciente que a gente é tão, muitas vezes, amedrontado, ele tem toda a sua dinâmica. E, muitas vezes, é uma tentativa de trazer para a consciência algumas situações que precisam ser colocadas à luz, né? Então, a gente vai ver muito isso na nossa dinâmica enquanto terapeuta e enquanto cliente. Depois é se separar, a separação do ser do oceano primordial e traumática, né? Então, se a gente pensar numa ideia muito ampla, quem eu era, de onde eu vim, ou eu no útero da minha mãe, e eu saí desse conforto e agora eu estou, né, um ser humano que vai passar por determinados cuidados até chegar na vida adulta, essas separações são dolorosas. O ser reveste-se de um ego e começa a evoluir como um ego separado do todo. É o processo cultural, né? E que é muito racional, né? Muito mental. Ele vai construindo essa figura, e muitas vezes esse falso eu, né? E o processo da metanoia, muitas vezes, eu vou desconstruir quem eu usei para sobreviver, muitas vezes. Individualização é uma história, individuação é outra, e no processo de individuação, né, essa integração, a gente volta para essa ideia da conexão com o todo, né? Então, eu não sou um indivíduo sozinho que luta e disputa o tempo inteiro, eu sou a parte de um sistema integrado. Eu faço parte da natureza, eu faço parte de um sistema social. O grande convite quando a gente, da obra junguiana, entender que a gente faz parte de um mistério muito amplo. Então, essa parte intelectual racional é uma parte terna e sensível da vida humana, né? A separação dos opostos é o crime original. Então, isso aqui, eu pensar que eu posso deixar em compartimento. Então, Renato é só uma boa pessoa? Não, Renato também tem a sua parte, que é o que a gente não quer ver, né? E aí, quando eu separo isso, eu sou só uma coisa, eu fico cindido
né? E talvez o nosso grande movimento desse inconsciente é, olha, nós precisamos olhar para umas coisinhas para você ficar inteiro, inteiro. E aí a gente lida com a vida de outra forma, né? E muitas vezes mudanças e muitas mudanças, mais leveza, mais paz, etc. e tal, vai acontecendo na vida, tá? Então, a gente pensando nessas pares de opostos, como, olha, são extremos, mas a gente precisa buscar, né, aquela terceira via, o ponto de equilíbrio. Aqui eu já coloquei até esse livro, eu faço já um convite, né? Quem tem curiosidade a respeito da alquimia, entender esse processo, né? Essa imagem alquímica da individuação, esse aspecto extrovertido, esse que promove o interesse social e a unidade da raça humana, e o aspecto introvertido, essa conexão com si mesmo e a unidade da psique individual. Para quem é muito para fora, é muito difícil fazer esse processo, né? Então, muitas vezes a gente fica de anestesia em anestesia, porque voltar para dentro de si, né? Trazer esse olhar para esse mistério que a gente ainda não deu conta de observar, né? Para que o paciente seja influenciado pelo processo psicoterapêutico, o ego precisa estar aberto. É muito comum a gente perceber, né, as nossas armaduras, né, dentro de um processo terapêutico. Porque é um mecanismo de defesa, né? Mas quanto mais esse ego vai sendo refinado, mais esse processo vai sendo concretizado. Se dermos uma amistosa atenção ao inconsciente, ele se tornará útil ao ego. E aí a gente vai entender como a gente vai integrar situações que a gente nem imaginava que a gente trazia guardadinho. Essa recorte dessa frase do Jung, né? Quem olha para dentro desperta. Né? Um dos maiores sustos no processo terapêutico é eu entender assim, eu não era quem eu achei que eu era. Mas aí eu estarei mais integrado, mais fortalecido. Para uma compreensão completa, que eu acho confuso, né? Essa ideia desse completa de Jung, né? Porque é muita coisa a ver, temos de ir para a sala de dissecação da psique. Né? Então, como falou lá atrás, é trazer a psique para a arena. Né? Se eu ficar escondendo situações num processo, né? Talvez eu não consiga fazer as integrações que eu necessito. Precisamos, em primeiro lugar, amar nossa alma como ela é. E, infelizmente, desde criança, a gente é ensinado a amar o outro e a gente vai se construindo de uma forma muito equivocada, né? Consciência requer, simultaneamente, a experiência dos opostos e a aceitação dessa experiência. Num mundo que está muito polarizado, lidar com isso, muitas vezes, é muito difícil. E se eu pensar em termos de metanoia, processo de autoconhecimento, individuação, né? Se eu não trago essa ideia, né, dessa aceitação dessa experiência de que há muita oposição, divergência, mas a integração disso que é o grande caminho e convite. Quanto maior meu grau de aceitação, maior a consciência. Então, quanto mais a gente consegue lidar com esses conteúdos que estão ainda inconscientes para a gente, né, e que a gente deixou guardadinho por determinada razão, percepção, a gente vai conseguir essa integração maior. Ok? Então, aqui a gente fecha essa parte dessa fala, e aí eu gostaria de abrir para alguma pergunta, se vocês Professor, quiserem. Oi. eu só queria comentar assim que todo esse processo aí, tudo que eu estou aprendendo com o Jung, assim, eu tenho
aprendido não é só para os outros, foi aprendido para mim, que é o bom de tudo isso é isso, né? Que a gente vai se vendo, né, na construção, né, desse saber aí do Jung, processo de individuação e tudo. Eu, por exemplo, sempre tive muita dificuldade, né, de estar sozinha, né? E da questão de me encontrar mesmo, assim, como profissional. Eu já fiz muita coisa na minha vida. Já viajei, já andei, mas nada me satisfazia, né, assim, integralmente, né? Então, hoje eu entendo melhor nesse processo que o Jung propõe aí, as questões da sombra, do self, né? Então, hoje eu estou me entendendo melhor, né? E isso tem sido, assim, muito bom, porque isso eu comecei tem pouco tempo, né? Então, assim, tem um longo processo ainda pela frente, né? Mas já está me dando embasamento para mim até poder ajudar outras pessoas, né? Através de mim mesmo, porque eu acho que primeiro a gente ajuda a gente, né? Aí a gente Ótimo. vê que aquilo realmente funciona. Se funciona comigo, vai funcionar com todo mundo, né? Então, assim, é mais profundo, porque eu havia estudado programação neurolinguística, que também é uma parte que eu acredito muito e é muito válido, mas é uma parte pequena de todo um processo, né? E já o Jung já engloba tudo, né? Ele é um todo, né? Ele vê assim, a nossa mente como um todo, e isso faz muita diferença, né? Eu já tinha feito, antes de estudar essas coisas, eu tinha ajudado uma pessoa, porque eu sempre que uma pessoa está muito triste, hoje em dia a gente vê redes sociais, as pessoas se expressam muito por redes sociais, e principalmente a pessoa, quando está muito, muito triste, ela se expressa para ver se alguém visualiza e dá algum. E eu sempre que alguém fala alguma coisa que eu vejo que tá assim carregado, eu converso com a pessoa no particular. Tem gente que recebe, tem outros que não, né? Mas eu sempre conversei, mesmo não tendo ferramentas, porque eu acho que às vezes só o fato de você escutar a pessoa já alivia, né? Então teve uma pessoa que eu falei com ela e depois, algum tempo depois, ela disse que naquele momento lá eu ajudei ela, abaixinho, Junca. Eu ajudei ela porque ela tinha pensamentos suicidas, né? Então, eu fiquei muito feliz. Então, essas coisas isso já aconteceu muito tempo atrás, e agora, essa semana passada, repetiu comigo, eu sou locutora, né? Não trabalho ainda na área de terapia, porque eu estou buscando mais aprendizado para me poder entregar melhor, né? E a pessoa retratou que tinha perdido a mãe e estava muito mal. Eu falei, não, fala comigo no PV. Depois que a gente falou, ele deixou a mensagem. E eu senti que ele estava muito carregado, né? Assim. E aí Jaqueline, eu conversei, eu Gisele, conversei com ele. só um minutinho, só para eu pontuar algumas situações para eu não me perder aqui. É muito interessante quando a gente começa essas descobertas, dá uma ânsia de sair socorrendo o mundo inteiro. Cuidado, né? Primeiro, que nem todo mundo está aberto a essas mudanças. Não. Uma outra situação, às vezes a pessoa está simplesmente desabafando e muitas vezes, como a gente ainda não conhece a pessoa, às vezes ela não, muitas vezes pode até não querer essa mudança, tá? Então, assim, o que é muito interessante e esse processo, assim, de ir até o outro, ele é maravilhoso, mas tomar esse cuidado, porque é muito comum, a gente que está indo para a área terapêutica, o Márcio, essa semana, ainda postou sobre o curador ferido, né? Então, muitas vezes a gente pode também ficar muito sobrecarregado, porque o outro está trazendo muita situação que deveria estar sendo elaborada em terapia, tá? Então, quanto mais a gente aprende, vai praticando, a gente vai começando a lidar com isso de uma forma mais amena, tá? Então, assim, tome só esse cuidado, porque às vezes você vai querer socorrer demais o mundo, sendo que também é um processo e um convite interno, ok? Sim, não, principalmente o interno, que é o mais importante, né? Isso, Porque ok. primeiro a gente, né? Professor, posso fazer uma pergunta? Pode, Laura. O senhor, muito obrigada primeiro pela aula, pela excelência,
né, os slides muito pontuados. No meu ponto de vista, a gente podia destrinchar cada um deles, mas eu quero fazer um destaque aqui de uma frase, né, já no finalzinho, quando você colocou: a separação dos opostos é o crime original, né? E aí a necessidade de, no processo de individuação e integração, unir, né, essas duas partes que eu entendi como sendo a persona e a sombra, esses dois aspectos, né, que eles são opostos, mas eles fazem parte de quem eu sou. E aí é onde eu fiquei pensando, né, a minha formação na área de teologia, na área de pedagogia, e agora, né, fazendo a pós em psicologia analítica, a religião, ela dificulta muito esse processo, por conta de uma expectativa de uma perfeição com uma ausência de falha, né? E aí minha pergunta vem no sentido de como a alquimia, ela é algo que parte mais de uma formação, ou seja, de uma cultura oriental. Essa cultura oriental, ela também tem essa perspectiva de perfeição como ausência de falha? E aí, onde que você acha, em que contexto, né? Num contexto mais cartesiano ocidental, ou num contexto mais ocidental, esse processo de individuação seria mais facilitado culturalmente? Eu queria ouvir um pouquinho sobre isso, porque me parece, eu posso estar errada, que como Jung teve essas duas vivências, né? Me parece que dentro de uma cultura oriental, esse processo é mais fácil. Ótimo. Excelente. Né? Eu fiquei encantado com o raciocínio. Gente, vocês vão ver de vez em quando, tem esse aqui, que é o Jung, eles adoram vir para perto do colo, e tem o Frajola, tá? E aí gosta de rabinho aparecendo. Então, vamos lá. Laura, o Jung, quando bebe dessa fonte, né, lá no O Segredo da Flor de Ouro, né, quando eu li o livro Vermelho, e eu cheguei num ponto que eu fiz o seguinte questionamento: Jung parece que encerra essa determinada busca quando ele encontra a alquimia, porque ela também foi uma resposta para ele, né? Nós ocidentais, eu acho que a gente ainda está muito preso nessa ideia cartesiana de renascimento, porque quando eu olho para o Freud, incompreendido no seu sistema ali, o Jung, a obra inteira atravessada por incompreensão, né? E eu falo assim, caramba, né? Qual parte não foi ainda integrada na nossa cultura, né? Então, eu creio que os orientais têm essa percepção muito mais diferente, tá? E muitas vezes até outras culturas que a gente consideraria, né? E a gente tem essa mania, né, dessa comparação, desse julgamento, chegar a esse campo mais sutil. Tá? Eu costumo dizer que a religião, as instituições e a psiquiatria, elas nos conduzem até uma porta, né? E tem esse além da razão. E aí, quando eu olho para Jung, por exemplo, a minha forma de funcionamento não é a sua, o que para mim faz sentido, para você não faz. Por exemplo, eu cheguei num processo terapêutico em que, quando é o minha segunda grande volta, né? E aí esse processo mesmo, a gente vai, resolve, depois volta. Eu cheguei com um poema e uma arte carregada de astrologia. E o terapeuta, ele não tinha tanta consideração pela astrologia, né? E aí, o acolher esse indivíduo, e o processo foi lindíssimo, riquíssimo, né? Então, assim, a gente despide alguns preconceitos, né? Qual é a via de acesso para esse inconsciente? Será que ela vai ficar só preso aqui, nesse formato ainda, né? Que se a gente pegar uma linha Platão, né? Será que a gente está agarradinho aqui ainda? Né? E esse ser humano que vem além do tempo, né? E além de conhecimento.
sim, algumas culturas eu creio que elas vão possibilitar um acesso mais, não diria fácil, mais rápido, talvez. Tá? Muito grato. Professor, Professor. alguém vai falar? Laura, pode continuar, Laura. Não, pode falar, depois eu falo. Não, só pegando o raciocínio, né? Eu que venho da filosofia, e aí aquela crítica do Nietzsche, né? Sobre o que Sócrates faz com a civilização ocidental, ou seja, essa questão do primado da razão que nasce lá na Grécia, né? E tinha numa formação a gente fazia esse paralelo aí entre a filosofia grega, que nós herdamos muito, né? Dessa civilização cristã ocidental também que nos molda. Então, acho que aí pode ser um pouco da resposta da Laura, né? Ou seja, você falou do Freud, né? Como é que não somos, né, sujeitos na nossa própria casa. O que é isso, né? Então, eu acho que um pouco da resposta está aí, né? Dessa construção do saber ocidental em cima da filosofia grega, Sócrates, Platão, né? Um pouco mais Aristóteles, e a gente vem caminhando, passa pela Idade Média com essa questão, né, da religião que tanto nos marca. E chegamos ao hoje, né? Você fala aí dessa questão do Jung como a espiral, né? Em filosofia, a gente tem muito aquela. A gente também trabalha para quebrar isso, né? De que a história é uma linha reta, os fatos se tocam, a questão da dialética, né? Então, sim, eu acho que a resposta tá aí, né? E eu reflito muito sobre isso, né? Sobre. Porque quando eu comecei a ler, né? O Segredo da Flor de Ouro, eu acompanho muito aquela, como é que ela chama? A Lúcia Galvão, Lúcia acho que é isso. Galvão, Isso, eu maravilhosa, gosto muito dos textos dela. maravilhosa. E ela comenta, né, o Segredo da Flor de Ouro e tal. Eu tenho o I Ching aqui, o livro, né? Não entendi nada, mas tá aqui. Eu falei, uma hora eu leio ele. Então, e assim, é esse processo mesmo, né? Mas eu acho que você falou isso, questão da alquimia, e a gente pensa que é uma questão de você se abrir, né? É o processo de análise, né? Você se permitir. E realmente, né, independente se é a psicanálise, se é a psicologia analítica, há essa questão desse ego que você falou, dos mecanismos de defesa, né? De quanto é difícil a gente aceitar a gente, né? Tem uma analisando a minha que eu tô trabalhando isso com ela, mas toda a fala dela é assim, mas eu não sou igual, né? Eu sou pior, eu não consigo. Você confia em mim, né? Eu vou dar conta, e se eu te decepcionar? E aí a questão do Lacan, daquela questão da gente ser o outro, né? Ou seja, do nosso inconsciente trazer muito do outro, né? E aquela fala que você trouxe no começo de que o Lacan fala, né? Já nós nascemos significantes de alguém, né? Quadro rosa, ou seja, meu quarto vai ser rosa, vai ser azul, já tem um nome, pareço com alguém, vou ter essa profissão. Há um certo determinismo, né? Mas aí observando a sua fala, como que é um processo, né? Sair dessa dureza, né? Para esse relaxamento de, não, eu posso me transformar, né? Como na alquimia. E é Mas muito isso. interessante quando a gente se permite a abrir mão do controle. Acho que uma situação muito séria do nosso tempo a gente tem uma ilusão, aquilo nós aprendemos lá nas séries iniciais quase. O homem é o topo da cadeia da pirâmide, né? Então essa razão dominante, e a gente não abre espaço para o mistério, para aquilo que a gente não explica, que a medicina não explica, que a religião muitas vezes não explica, né? Então assim, lidar com esse campo para a gente é assustador. E eu creio que na obra junguiana é o grande convite, né? Essa amplitude desse ser humano. A gente precisa guardar um espaçozinho para o mistério, né? Então, assim, tantas outras linhas de raciocínio apareceram também depois do Jung, que vai trazer muito mais coisa, né? Então, assim, muitas coisas estão sendo apenas confirmadas. Acho que
tanto na área de conhecimento como na área terapêutica, eu falo assim, a gente precisa trabalhar muito a nossa humildade, né? No sentido de a minha verdade pode não ser tão verdade, a verdade do outro também me ajuda, sabe? Então, acho que é um convite do nosso tempo, que parece que o mundo está desabando, né? Estruturas antigas estão ruindo, né? Então, assim, o que está acontecendo? E eu acho que o grande convite é assim, entrega a esse mistério, né? E aí eu acho que a gente vai muito além de confiar, ter fé, etc. e tal. Tá? Muito obrigado pela sua participação. Jaqueline. Olá, obrigada, professor, pela exposição. E assim, é uma dureza para mim. Eu achei que fosse ser mais fácil sociologia com psicanalítica e junguiana, mas acho que seria mais fácil com Freud, por conta de Karl Marx, etc. e tal. Mas eu vou terminar o que eu comecei, depois ir para a psicanálise, ver o que eu acho. Porque aqui algumas questões, elas me soam estranhas e eu não ia perguntar aqui, mas você deu uma deixa quando você falou de ânimas e ânimos e ânima, dizendo não é numa perspectiva de gênero. E eu falei, bom, deixa isso para depois. Mas aí a colega, se eu não me engano, Laura, desculpa se eu esqueci o nome, falou de cultura. E eu falei, opa, alguém falou algo que eu entendo aqui, que é a discussão de cultura. Ou seja, eu não sei se eu vou conseguir me explicar, e muito menos eu acho que haverá uma resposta sua para agora. Mas quando eu vi mais de um slide, a questão do passivo e do ativo, né? Do que está pronto para o arquétipo masculino, que está pronto para o arquétipo feminino. E aí a tua fala, que é vivemos num mundo machista, né? Eu acabei de sair de um módulo de mestrado que eu estava dando para a turma, o livro de Pierre Bourdieu chamado Dominação Masculina. E o Pierre Bourdieu vai, inclusive, ele é um sociólogo francês, né? Que ele vai falar até como a relação sexual está vinculada ao princípio da dominação do homem sobre a mulher. O quanto que a nossa exis, o nosso corpo, como nós nos enxergamos como mulher, já está mediatizado, mediado pela concepção masculina. Então, quando eu ouço história de arquétipo, né, há um feminino e há um masculino, eu eu tô aqui tentando entender que talvez a leitura que eu, Jaqueline, esteja fazendo disso já é uma leitura masculina, em que passivo e ativo têm uma significação cultural nessa dominação. Eu não sei se é esse o caminho ou não, mas a naturalização de determinadas questões, como, por exemplo, a mulher ser passiva ou ser flexível, enquanto o homem é duro, é ativo. Em que medida que esses arquétipos não contribuem para o que a gente tem no nosso país, né? E em que medidas a gente pode explicar esses arquétipos em países nórdicos, em que a desigualdade de gênero está em 0,4, não é nem 1%. E no nosso país a gente tem uma desigualdade de gênero, né? Mais de 90%. Eu sei que é muito confuso, professor, mas apenas para. Eu estou na linha da Laura para chegar e pensar assim: a apropriação dos arquétipos, ela passa também por uma construção social? Ou esses arquétipos são apreendidos à medida que eu estou fazendo essa viagem para o eu aqui, né? Desculpa, eu ainda estou muito inicial nisso, mas à medida que eu estou nesse reencontro, nesse olhar para mim, a cultura está ali presente, porque eu já sou formada nela. Isso modifica a apreensão dos arquétipos? Então, vamos lá. Maravilhoso esse questionamento. E isso é do humano, né? Esse filosofar, né? Isso e voltar sem expor essa dúvida, né? Essa angústia, que ela é que vai trazer. É uma angústia mesmo. Sim, e é nossa. Então, vamos lá, Jaqueline. O Pierre Bourdieu, eu já trabalhei com a construção cultural do gosto. Né? Sim, nossa. Isso. Né?
Então, vamos nós. Jung, como todo, né, teórico ou produtor de conhecimento, né, ele também é questionado a outros vieses para entender Jung. Quando você traz que eu já analiso um mundo que me fez machista, né? A própria mulher, né? Então, essa construção, e a gente vai para... Nós fomos construídos, em primeiro lugar, pela linguagem, né? Em termos culturais, né? Qual é o que os meus pais trouxeram para mim de conhecimento? Qual que é a visão de mundo? Então, há essa reprodução. Só que o Jung, quando fala de arquétipo, né? Esse modelo, ele vai em diversas culturas, né? E eu acho que assim, e durante o curso você vai lidar com essa ideia de outras formas, com outros olhares. A ideia do arquétipo como se fosse esse modelo que a gente muitas vezes segue, né? E aparece muitas vezes de forma até inconsciente, porque houve a observação em diversas civilizações, né? Em diversos países. Por exemplo, o ser mãe, né? Esse arquétipo mãe, ele vai depender da cultura ou toda mãe mais ou menos funciona da mesma forma? Tá? Então, essa ideia desse arquétipo, se eu pensar na ânima no homem, nós temos essa dificuldade de lidar com a nossa sensibilidade, né? Um homem lidar com sensibilidade, com emocional, é muito confuso. Tá, mas uma vez que também isso habita o meu inconsciente, e se eu só sufoco isso, muitas vezes vai acontecer o oposto, né? Essa explosão, né? Então, tem situação, sim, que a gente vai entender que pode ser uma reafirmação via cultura, né? Mas entender que é algo que existe enquanto psique humana. Mas eu espero que você encontre outras respostas também, né? Mas é muito válida trazer essa angústia. Eu sei que isso atravessa a gente. Sociologia é maravilhoso para a gente entender o ser humano, né? Essa construção social. Mas a sociologia falha quando ela acha que tudo é social, né? Sim. Há um exagero. Mas, assim, você colocando isso, eu quase me aproximo aqui pensando em Jung, e que ele analisa e observa a maternidade, vamos dizer assim, em várias sociedades e épocas. Eu acho que aproxima um pouco de Levi-Strauss, que vai ser o antropólogo que vai tentar achar o que há de igual nas sociedades sem contato nenhum. Posso fazer essa aproximação, professor? Olha, se essa aproximação ela te traz essa resposta, Tá bom. Né? Eu não posso bater esse martelo. Por exemplo, não, tá bom, tá bom. Eu estudei análise do discurso. Então, a análise do discurso ela vai na psicanálise, ela vai na linguística, né? Então, assim, é muito interessante isso, porque o discurso que eu estou proferindo, ele não é meu, ele é atravessado por tantos outros, né? E aí vem toda essa gama de nuances que a gente vai construindo. Tá bom, muito obrigada, viu? De nada. Lelinha, isso? Professor, Lélia, é que tá Lelinha, né? Lelinha. Já ficamos Professor, já ficamos. Eu estou aqui bebendo da fonte nessa aula maravilhosa, no meio da minha metanoia aos 47, do segundo tempo. Isso. E no terceiro módulo da Jungiana. Então, assim, de repente, num determinado ponto, onde o senhor citou a filosofia Atma, falou que a integração faz a gente entender que muitas das vezes a gente vai funcionar de uma forma que nós não entendemos, não nos entendemos. Isso está acontecendo muito comigo no meu processo terapêutico, na questão de ter saído do nigredo e estar em albedo, segundo minha terapeuta junguiana maravilhosa. E a gente fica muito assim, sem chão mesmo. Aí eu queria ouvir mais um pouco desse contexto, de que às vezes
a gente mesmo não se entende? Como é que fica isso relacionado à Atma ou eu que fiz essa ligação errada aqui nas minhas anotações? Então, vamos lá. De início, eu posso falar assim, estamos junto. Né? Porque o que é que nos assusta, Lélia? Eu já não sou quem eu era. Né? Muita coisa que eu usei para estar em família, estar nesse grupo, estar nesse trabalho, me relacionar, ser amado, ser validado, o fogo já destruiu. Já houve muita mudança. E aí, o que é interessante na obra do Jung é esse vir a ser. E o nosso grande susto, que parece assim, eu estou pirando, eu estou ficando doido, eu preciso de remédio, né? As pessoas estão me vendo que eu estou ficando maluca. Por quê? Né? Você está rindo, mas é assim, não é? E porque a gente está indo para esse caminho, né? Tem um conceito muito interessante, eu já usei ele, acho que numa primeira masterclass, é o inteléquia. Né? É como se todo ser vivo ele já tivesse uma energia de se realizar. E talvez seja esse o nosso grande estalo. O que de nós ainda não veio à tona? Né? Então, esse processo de individuação é exatamente isso. E aí é muita calma nessa hora, você vai se compreendendo. Tem situação que não fica clara agora, daqui uns dias você vai ter resposta. É uma mensagem que você abriu no celular que traz resposta, é uma aula que você depara com ela que dá aquele estalo, tá? Mas eu creio que você está nesse processo mesmo, né? Porque a sincronicidade está em alta, mas eu acho que o que me acalma é saber da espiral. Sim, ótimo, ótimo. O bom se fosse assim, não entrei no processo terapêutico, ponto, limpei tudo, fiz o que eu tinha que fazer, é um processo de vida inteira, né? Se a gente entender que a individuação é um processo de vida inteira. E aí a gente vai, olha, eu passei por essa dinâmica, por esse problema, entre aspas, e agora nessa volta eu preciso aprender mais alguma coisinha, ou até ver de modo diferente. Quer ver uma situação que a gente vai voltar nela algumas vezes? Quando a gente se depara com um complexo materno. Porque mãe é muito sagrada na nossa cultura. E a gente ainda não conseguiu entender que é uma mulher separada de uma função. Né? Então, é esse processo de entender essa dinâmica nossa com a nossa mãe, isso vai passar por a gente várias vezes no processo terapêutico. Tá? Então, o conforto estamos sendo conduzidos por uma inteligência maior, algo de grandioso, né? E também, professor, tem eu perdi o nome da teoria de Jung, mas que fala que a situação se repete até a gente aprender. Exatamente. Tem um nome, né, desse evento, vamos dizer, desse fenômeno. Continuação de ciclo? É algo assim, que a situação se repete até a gente aprender. Tipo assim, o mesmo erro, você comete o mesmo erro até você falar, não, eu preciso mudar aqui. Circunvolução, né? A coisa vai rodando, e aí, vamos tomar até esse erro. Será que é erro mesmo? Né? Será que não é um convite da vida ou do inconsciente, falando assim, olha, vê se você consegue enxergar aqui. Você vai observar muito isso. Por que isso aqui? Quando a gente está mais presente, você fica assim, uau, mas essa emoção nem é minha. De onde ela está vindo? Sabe? Então, esse processo ele vai nos possibilitar isso daí. Ok? Mas ficar com o coraçãozinho mais acalentado. Ana. Muito prazer, professor. Muito obrigada pela belíssima aula. Muito prazer a todos os amigos aqui de curso. E estou começando com a Ivani, escolhemos juntas estarmos aqui, né, Ivani? Apaixonadas por esse processo e que aula. Eu acho que até perco um pouco a fala, porque na hora que você traz, né,
essa sua última fala é uma potência que vem internamente, né, dentro da gente. E quando, acho que é Luana que trouxe primeiro, né, perguntando sobre essa cultura do Ocidente para o Oriente, né, eu acho que o processo da individuação está totalmente ali, né, que é esse caminho de encontro a quem somos, né, é despertar aquilo que já é. E dentro daquilo que a gente aprendeu e foi construindo aí, todo mundo trazendo lindamente aqui, né, o seu ponto, né, de vista e nos lembra mesmo, né, de que é esse despertar para aquilo que já é, né, e o Oriente ele trabalha muito dentro disso, né, as pessoas elas são vistas para além daquilo que acham que nós somos, é como se fosse lentes embaçadas, né, que a gente fica se enxergando, né, e aí, ouvindo cada um de vocês, e nessa aula maravilhosa, já ir limpando, né, essas fuligens que vão escondendo realmente aquilo que somos, né? Então, queria mesmo era agradecer imensamente e não poderia ter começado melhor o meu semestre. Gratidão a cada um que está aqui. Nós ficamos muito honrados com a sua fala, né? Isso é muito bom. E nós não estamos aqui nesse momento assim, né? Não tem acaso, não existe. Nós, né, essa construção está aqui junto, né? Nesse determinado tempo, né? Para mim foi muitíssimo gratificante, foi de uma riqueza, de uma riqueza enorme, né? O que vocês trouxeram, essas dúvidas, essas angústias, as dúvidas que a gente não vai conseguir responder ainda, o que vai ficar incompreendido, mas já tocou um ponto e depois vai ser, né, ter outras construções, isso é maravilhoso. Tá? Sejam muitíssimos bem-vindos à Uniaberta. A Uniaberta fez uma diferença enorme no meu processo de autoconhecimento. Tá? Foi maravilhoso. Muito grato mesmo. Gratidão. Marcele. Oi, professor, desculpa que até clicar aqui no microfone. Então, eu costumo dizer, né, que eu peguei a minha chave, sabe, de todas as minhas portas, né, que estão caminhando para ser abertas cada dia, né, que passa. E quando você começa, né, a ter a clareza de tudo, você fica assim, meu Deus, como que eu fui enganada, né? Eu não tenho culpa de nada. E aí você vai começando a se perdoar primeiro, né? E por mais que às vezes a gente fica um pouquinho indignada, né, com isso, né, com as coisas que vêm à nossa mente, né? Digo assim, as verdades, né? Que eu acho que é de cada um e é cultural, realmente, porque eu vim de uma família evangélica e que eu não... A minha família toda é evangélica, eu fui quando criança e de uma fase na minha vida eu fui umbandista. Mas eu também não me encaixei, né, nos padrões, né? E aí eu falei assim, eu tive um problema emocional muito grande com uma pessoa, assim, que eu realmente me via na caverna, né, do Platão, e eu sou uma filha desgarrada, assim, eu fui para a vida, né, fui procurar, né, o meu caminho e tal, no ego, né, e tudo. Então, hoje eu tenho 45 anos, tem mais ou menos 3 anos que eu estou passando por esse processo. E aí a gente, né, fica assim, surpresa com muitas coisas, né? Que a gente vê, até mesmo que a gente faz, que hoje em dia até minha casa mudou parede, eu mudei parede, botei quadros de Jung, Freud, né? Porque eu também já li Ken Wilber também, então eu acho que é muito legal a gente vir integrando, né, todas essas psicologias, né, até hoje, até porque Ken Wilber ele fala muito dos quadrantes, né, que um não pode sem o outro, né, então a gente vem integrando todas essas psicologias até a gente chegar nessa fase. E aquele negócio, e o senhor falou, né, que as pessoas falam que você é maluca, realmente, já fui taxada assim pela minha família, inclusive pela minha tia que é evangélica,
E aí eu vim assim, gente, como que eu fui enganada por esse tempo todo? E no início, assim, você fica eufórica, né? Eu chorava para ela, tia, a senhora tem que saber a verdade e tal. E aí ela falou assim, calma. Eu falei assim, não, tia, eu não estou triste, eu estou feliz, né? Eu estou alegre e tudo. Só que realmente essa fase, ela passa, tá? Porque você vê que você não consegue salvar o mundo e você só pode falar quando alguém te pergunta, porque senão você passa assim a ser uma pessoa inconveniente, louca. Mas quando vem alguém aqui em casa, né, que a gente fica tão no nosso, a nossa casa passa a ser um lugar muito mais aconchegante do que a gente imaginava que ela poderia ser. E assim a gente começa a adequar a nossa casa de acordo com o que nós estamos sentindo, né, no momento. E é uma paz muito grande quando vem alguém da minha família me trazer problema, eu, caramba, eu vejo assim, né, parece ficar nítido para mim, e eu falo assim, meu Deus, né, quanta besteira, né, tanta coisa assim que não tem um porquê, mas eu entendo que para elas tem, eu entendo isso tudo. E quando vem aqui alguém aqui em casa, quando eu quero que saia, eu começo a falar as coisas, né? Aí eles correm logo, né? É uma maneira que eu tenho de eu manter a minha quietude, né? E manter o limite. A gente não aprendeu Exato. também na nossa educação colocar limite. Parece que a gente tem que falar É. assim, o outro está precisando falar do problema dele, mas tá. Uhum. Aí eles vêm com o mesmo problema 5, 6, 7 vezes. Aí você também tem que perguntar assim: o que você fez para resolver isso? É. Porque senão vai ficar assim, eu só preciso despejar algo, né? Então a gente tem que tomar esse cuidado com esse filtro, porque quanto mais a gente avança nesse processo, a gente vai precisar também de uma proteção, porque você vê o mundo de forma muito diferente. Não assim, né? Eu tenho que ficar alheio ao outro, mas você entender assim, o que eu dou conta? Eu dou conta hoje de ambiente muito barulhento, eu dou conta hoje disso, eu dou conta das mesmas companhias. Ah, mas você mudou. É questão de frequência, né? Então não é questão assim, é porque eu estou melhor do que você. Não tem nada a ver. Não. Mas a gente entender que esse processo de quem entra numa busca, olha, a gente vai fazer alguns afastamentos, né? Então, o que era... Exato. Eu falo que eu uso um mantra, eu não carrego peso que não é meu, né? Porque aí é uma questão de consciência. Doeu demais no passado, não precisa ser assim de novo. Isso. Então, isso é maravilhoso. Exatamente. Esse processo e esse mergulho na obra junguiana é maravilhoso. Meus queridos, nós já estamos avançados uns minutinhos. A Luciana falou assim, lá no chat, pensa que Jung decodificou através do sentir, presença, campo, volante... eu falo que Jung, ele está à frente do tempo dele uns 200 anos, né? Tem situação ainda que é de uma amplitude maravilhosa. Não sei se foi o Juan que pediu assim, há possibilidade de termos acesso aos slides? Sim, eu passo para a Camila e depois ela encaminha para vocês, tá? Mais alguma questão, meus queridos? A gente precisa Professor, fazer esse... rapidinho, porque só Diga. para terminar, que eu comecei e não terminei, a questão que eu coloquei para o senhor foi antes, né? Dessa vez que aconteceu, a pessoa me chamou no privado e me pediu ajuda, porque a mãe dele morreu. E eu senti que ele veio e me pediu ajuda. Então, eu senti que eu podia pelo menos ouvir ele, né? Ele estava clamando por. Ele não me conhece, né? E eu escutei ele e ele me colocou a situação que ele estava se sentindo culpado, porque ele estava trabalhando, era um caminhoneiro, ele é caminhoneiro. E a mãe dele tinha suicidado. Estava fazendo terapia, estava com psicólogos, mas não foi suficiente, né, para impedir, e ele está sentindo muita culpa. Então eu ouvi, conversei com ele, né, até propus para a gente falar mais, né, assim, mais estruturadamente como uma sessão terapêutica, né, mas ele, no momento, ele não estava, assim, assim, aceitando, né? Mas ele escutou as minhas palavras. E aí eu sempre estou conversando, ainda continuo conversando com ele, né? Isso foi recente, foi semana passada. E ele põe isso aqui, eu até mandei para o professor, tá aqui os prints. Ele disse assim, eu confesso que pensei fazer o mesmo que minha mãe
pensei em deixar tudo no jeito, os filhos, ele tem filhos pequenos, filhos grandes. Ele disse que pensou em jogar o caminhão na ribanceira e acabar com tudo, porque ele estava sentindo uma dor tão grande, né, da perca. E ele disse que na hora, antes de fazer isso, pensou nos filhos dele e pensou no que eu tinha falado. E, e ele disse que pensou muito nos meus conselhos e teve a certeza que eu tinha salvado a vida dele. Eu fiquei muito feliz, assim. Talvez nem não foi eu, foi ele mesmo, né? Porque a gente só dá ferramentas para a pessoa pensar, mas eu fiquei feliz porque eu acho que eu estou no meu processo também, né? De conhecimento que eu estou aqui no mundo, né? Eu acho que a gente tem que também ajudar as pessoas, né? E o Sim. próprio Jung fala que a gente, ao tocar, a gente pode conhecer todas as teorias do mundo, né? Mas ao tocar uma alma humana, a gente tem que ser também uma alma humana, né? Outra alma humana. Concordo perfeitamente, Gisele. Quando eu fiz a intervenção, até para a gente entender, né? Por exemplo, vocês vão deparar em algum conteúdo da Uniaberta o luto de uma pessoa que suicidou, de uma família, ele é totalmente diferente, né? Esse acompanhamento que ele já tem com o terapeuta, esse processo dele, né? Então, assim, está dentro de um ambiente que está ali estruturado para a terapia. Quando a gente conversa informalmente, né, a gente não age como terapeuta, a gente pode trazer algum esclarecimento. E até muitas vezes, pela nossa experiência, a gente pode muito pegar essa dor. Muitas vezes a gente pode querer, como ele falou assim, olha a responsabilidade que ele te coloca, você me salvou, né? E se ele comete um suicídio, você seria responsável, sabe? Então a gente precisa ter esse cuidado, porque o outro está numa situação muito melindrosa, tá? É só para a gente, assim, eu estou olhando para você como uma futura terapeuta, ok? Mas, assim, ouvir, compartilhar, né? Isso é um processo que é viável, ok? Deixa eu olhar aqui no chat. Obrigado pela sua participação. Gostei muito da troca que ocorreu nesse espaço. Parabéns pela aula sobre psicólogo de orientação psicanalítica. Maravilhoso. Mais alguma questão, meus queridos? Eu acho que a gente encerra por aqui. Se tiver mais alguma situação, eu não sei se vocês terão aula comigo lá na semana que vem, ao tratar de sonhos em Freud e Jung, tá? Foi riquíssima a aula, muito grato, e até a próxima.